O céu acima sabia que Genebra era de um azul perfeito. 3 sóis pairavam no céu matinal, lançando sombras suaves no recinto do festival. As crianças corriam entre tendas coloridas, suas risadas misturadas com a música que tocava em alto-falantes escondidos entre as árvores. Os pais assistiam com sorrisos cansados, segurando bebidas e falando sobre nada importante. Foi a festa dos primeiros passos, o dia em que a humanidade celebrou as crianças que cresceriam em mundos distantes da Terra. A embaixadora Helena Vasquez lembrou-se de ter trazido a sua própria filha a este festival há 20 anos. Agora aquela filha tinha seus próprios filhos e eles estavam em algum lugar daquela multidão, provavelmente comendo doces demais e implorando por brinquedos. Helena sorriu com o pensamento enquanto se preparava para o transporte para a reunião do Conselho Galáctico. Embaixador, sua nave está pronta, chamou a assistente dela. Helena deu uma última olhada no festival. 400.000 pessoas se reuniram nas grandes planícies, fora da capital. A maioria deles eram famílias. A maioria deles eram crianças. Ela podia ouvi-los cantando as antigas canções da terra que os humanos sempre cantavam em reuniões como esta. Ela nunca mais os viu. A frota varachiana emergiu do hiperespaço sem aviso prévio. 12 enormes navios de guerra apareceram no céu como nuvens escuras bloqueando os sóis. As pessoas abaixo olharam confusas. Os varachianos não tinham nada a ver com este sistema. Eram concorrentes da humanidade, sim, mas não inimigos, ainda não. O bombardeio começou 18 segundos após a chegada dos navios. Fogo de plasma choveu no recinto do festival. Os primeiros golpes atingiram o centro do encontro, onde havia sido montado o palco principal para a apresentação do coral infantil. O som da cantoria se transformou em gritos em um instante. Os pais agarraram os filhos e correram, mas não havia para onde correr. Os navios varachianos moviam-se num padrão cuidadoso. Eles têm como alvo computadores para garantir que nenhuma seção do festival fique intocada. A nave de Helena tinha acabado de sair da atmosfera quando o ataque começou. Ela observou pela janela de visualização enquanto o fogo consumia a terra abaixo. Ela tentou entrar em contato com a superfície, mas todas as comunicações foram interrompidas. Ela tentou entrar em contato com as plataformas orbitais de defesa, mas elas foram destruídas nos primeiros segundos do ataque. Os varachianos planejaram isso cuidadosamente. O bombardeio durou 18 minutos. Quando terminou, a frota varachiana saltou de volta para o hiperespaço sem uma única transmissão, sem uma única exigência, sem uma única explicação. Eles haviam feito o que vieram fazer e não viam razão para ficar. Onde 400.000 pessoas se reuniram para celebrar a vida, agora só havia cinzas e silêncio. A nave de Helena voltou para a superfície, mas não havia para onde voltar. As equipes de resgate que chegaram horas depois não encontraram sobreviventes. Os varachianos usaram armas destinadas a garantir a destruição completa. Eles não vieram para conquistar ou capturar. Eles vieram para enviar uma mensagem. A notícia chegou à Terra em poucas horas. Ele se espalhou pelo espaço humano como uma onda de água fria. As pessoas pararam o que estavam fazendo e olharam para as telas que mostravam imagens da destruição. Eles leram os nomes dos mortos enquanto passavam. Muitos nomes para compreender. Eles viram as fotos das crianças que estavam brincando poucas horas antes e então veio o anúncio varachiano. O domínio varachiano divulgou um comunicado reivindicando a responsabilidade pelo ataque. Eles chamaram isso de uma correção necessária da expansão humana em territórios que os varachianos consideravam seus. Eles esperavam que a humanidade respondesse retirando-se de 3 sistemas estelares contestados. Esperavam negociações e eventual rendição das áreas disputadas. Eles calcularam, com base em 2 séculos de comportamento humano, que os humanos escolheriam a paz em vez do conflito. Eles cometeram um erro terrível. Helena Vasquez estava na grande câmara do Conselho Galáctico, rodeada por representantes de 100 espécies diferentes. O embaixador varachiano, uma criatura alta com pele cinzenta e muitos olhos, estava se atingindo o pico com confiança sobre a nova realidade da política galáctica. Ele explicou que a humanidade havia se expandido demais e que o domínio simplesmente os lembrava de seu lugar. As outras espécies observaram atentamente.
Alguns deles tinham pensamentos semelhantes sobre a humanidade. Os humanos eram suaves, eles acreditavam, bons em medicina, ensino e construção, mas não adequados para as duras realidades da competição galáctica. Talvez os Varashianos tivessem feito o que outros foram cautelosos demais para fazer. Helena esperou até que o Varashiano terminasse de falar, então se levantou e a câmara ficou em silêncio. 400.000 pessoas, disse ela, sua voz era firme, incluindo 150.000 crianças, entre elas meus netos. O embaixador Varashiano não demonstrou qualquer reação. Lamentáveis vítimas por necessidade política, disse ele. A humanidade deveria ter respeitado as nossas reivindicações territoriais. Você forçou nossa mão. Helena olhou para ele por um longo momento. Os outros embaixadores notaram algo estranho. O rosto da mulher humana havia mudado. O sorriso diplomático desapareceu. Outra coisa tomou o seu lugar. Algo muito antigo e muito frio. Você cometeu um erro terrível, disse Helena. Não porque iremos destruí-lo, embora o façamos. Não porque vamos fazer você sofrer, embora você faça isso. Você cometeu um erro porque acordou algo que passamos 200 anos tentando manter adormecido. Ela apertou um botão em seu console. A partir deste momento, todo o pessoal diplomático humano será retirado de todos os mundos. Todos os programas de ajuda humana estão suspensos. Todas as naves humanas estão retornando ao espaço humano. Nossas fronteiras estão fechadas até novo aviso. A Câmara explodiu em confusão. As espécies que dependiam da tecnologia médica humana começaram a entrar em pânico. Os parceiros comerciais calcularam os danos econômicos. Os estrategistas militares se perguntavam o que os humanos estavam planejando. O embaixador Varashiano riu. Veja, ele disse à Assembleia, eles recuam, eles se escondem. Esta é a resposta humana à força. Eles não são guerreiros. Eles são presas que fingem ser pessoas. Helena reuniu seus materiais e caminhou em direção à saída. Ela parou na porta e se virou. Na minha cultura, disse ela, há um velho ditado que diz, cuidado com a raiva de um homem paciente. Você tem lidado com pacientes da humanidade há 2 séculos. Você confundiu nossa gentileza com fraqueza. Você presumiu que, porque escolhemos a paz, éramos incapazes de guerra. Ela olhou diretamente para o embaixador Varashiano. Meus netos morreram cantando. Eles cantavam sobre esperança e amizade entre espécies. Eles acreditavam em uma galáxia onde as pessoas pudessem viver juntas em paz. Você matou essa crença junto com eles. Agora você conhecerá os humanos que existem quando a esperança está morta. Ela saiu da Câmara sem dizer mais nada. Na Terra, a presidente Maria Santos dirigiu-se a um mundo silencioso. Cada tela em cada mundo humano mostrava seu rosto. Atrás dela estavam comandantes militares que não usavam uniformes há décadas. Seus olhos eram duros. Hoje ativamos o protocolo Prometheus. O presidente disse que este protocolo foi estabelecido pelos nossos fundadores quando a humanidade alcançou as estrelas pela primeira vez. Eles esperavam que isso nunca fosse necessário. Eles se prepararam para o dia em que isso aconteceria. Em todo o espaço humano, as coisas começaram a mudar. Instalações de mineração em luas remotas foram abertas para revelar estaleiros que construíam navios de guerra em segredo há 200 anos. Os mundos agrícolas revelaram fábricas subterrâneas que produzem armas que os cientistas humanos conceberam mas nunca utilizaram. Academias de treinamento que a humanidade afirmava serem. Escolas para pessoal de resposta a emergências começaram a emitir atribuições reais. Marco Shen estava cuidando de seu jardim quando a notificação chegou. Ele tinha 73 anos e passou os últimos 30 cultivando vegetais em um mundo agrícola tranquilo. Seus vizinhos o conheciam como um homem gentil que doava a maior parte de sua colheita para famílias necessitadas. Seus netos pensavam nele como o avô que contava piadas bobas e fazia os melhores bolinhos da colônia. Eles não sabiam que Marco Shen já havia sido almirante da frota Shen. Comandante das forças militares secretas da humanidade, eles não sabiam que o seu mundo agrícola ficava acima de um dos maiores estaleiros escondidos no espaço humano.
Eles não sabiam que o homem que passava as manhãs arrancando ervas daninhas passará as noites realizando simulações de guerra contra todas as grandes potências da galáxia. Marcos leu a notificação 2 vezes. Então ele entrou e abriu um armário que estava trancado há 30 anos. Seu antigo uniforme estava pendurado ali, perfeitamente preservado. Sua insígnia de classificação foi atualizada remotamente conforme os protocolos exigiam. Ele ainda era almirante da frota. Ele sempre foi almirante da frota. Sua neta, Sarah, o encontrou parado em frente ao espelho, vestindo o uniforme. Ela nunca o tinha visto assim. O gentil fazendeiro havia desaparecido. O homem no espelho tinha olhos que tinham visto coisas terríveis e estava preparado para ver coisas terríveis novamente. Avô, ela disse, o que está acontecendo? Marcos se virou para ela. Sarah tinha 25 anos e treinou a vida toda para esse momento sem saber. O treinamento de resposta a emergências que ela recebeu desde a infância era, na verdade, treinamento militar disfarçado. Os jogos estratégicos que seu avô lhe ensinou eram na verdade simulações táticas. Tudo foi uma preparação. Nova Genebra, disse Marcos. Você viu a notícia? Sarah assentiu. Seus olhos estavam úmidos. Ela tinha amigos em Nova Genebra. Todo mundo conhecia alguém que tinha estado no festival. Os varrachianos acham que somos fracos, disse Marcos. Eles pensam que porque escolhemos ser curandeiros e professores, esquecemos como ser guerreiros. Eles estão errados. Nunca esquecemos. Nós apenas esperávamos nunca ter que lembrar. Ele pegou as mãos dela. Sinto muito, Sarah. Lamento que a galáxia não tenha deixado você viver em paz. Lamento que agora você veja o que os humanos se tornam quando nossos filhos são assassinados. Lamento não ter conseguido protegê-lo disso. 3 semanas depois, uma mensagem foi transmitida do espaço humano para todos os cantos da galáxia. Mostrava as ruínas de Nova Genebra. Mostrou os corpos. Mostrava os sapatinhos e brinquedos espalhados entre as cinzas. Então uma voz falou, calma e fria. Viemos até você como amigos. Nós curamos seus doentes. Nós educamos seus jovens. Não pedimos nada além de coexistência pacífica e vocês mataram nossos filhos. Agora conheço o outro lado da humanidade. A primeira frota humana emergiu do hiperespaço nos limites do território vrachiano. Um observador do Conselho Galáctico que testemunhou a emergência enviou uma mensagem frenética para casa. Suas mãos tremiam enquanto ele digitava. Eles constroem navios há 2 séculos. Eles têm mais poder de fogo do que os vrachianos já viram. Eles estão chegando e não há nada na galáxia que possa detê-los. Pensávamos que conhecíamos a humanidade. Estávamos errados. A espécie que conhecíamos desapareceu. Outra coisa está em seu rosto agora e está com raiva. As próprias estrelas parecem escurecer à medida que a frota humana avança. A guerra havia começado. 3 semanas de silêncio seguiram-se à retirada da humanidade dos assuntos galácticos. Os domínios vrachianos celebraram o que chamaram de uma grande vitória. Os seus canais de notícias mostraram imagens de embaixadas humanas vazias e postos de socorro abandonados. Eles disseram ao seu povo que os humanos moles haviam fugido exatamente como previsto. A galáxia logo esqueceria o incidente em Nova Genebra e a ordem natural seria restaurada. O alto comandante vrachiano, um guerreiro condecorado chamado Corvax, dirigiu-se ao seu conselho militar com confiança. Os humanos provaram o que sempre suspeitamos, disse ele. Eles são uma espécie de comerciantes e médicos, não de lutadores. Suas ameaças eram ruído vazio. Dentro de 1 ano, eles voltarão à mesa de negociações, prontos para nos dar tudo o que exigimos. Seus oficiais de inteligência concordaram. Cada análise dizia a mesma coisa. Os humanos não tinham capacidade militar significativa. Seus navios foram projetados para transporte e exploração, não para a guerra. A sua população estava espalhada por centenas de mundos, tornando impossível a coordenação. Os vrachianos calcularam todas as variáveis e não encontraram nada a temer. Eles tinham calculado errado. Nas profundezas do espaço humano,
algo antigo estava despertando. Em todos os mundos humanos, pessoas que viveram vidas tranquilas recebiam mensagens que mudavam tudo. Professores, agricultores, engenheiros e lojistas abriram arquivos antigos e relembraram treinamentos antigos. Eles sempre souberam que esse dia poderia chegar. Seus pais lhes contaram. Seus avós os avisaram. Agora a preparação terminara e o verdadeiro trabalho começaria. O almirante da frota Marco Shen estava no centro de comando do encouraçado Prometheus, batizado em homenagem ao protocolo que o tirou do esconderijo. A nave foi uma das 3.000 que emergiram de instalações de construção secretas em todo o espaço humano. 3.000 navios de guerra construídos ao longo de 2 séculos, mantidos por tripulações mínimas que prestaram juramento de sigilo, equipados com armas que nunca haviam sido testadas em combate real, até agora. Almirante, todos os elementos da frota reportam-se prontos, anunciou seu oficial executivo, aguardando suas ordens. Marcos olhou para a exibição tática. A primeira onda consistiria de 500 navios, mais do que suficiente para subjugar as defesas da fronteira vrachiana. As frotas restantes seguiriam em sequência. Cada onda maior que a anterior, os vrachianos esperavam negociadores. Eles receberiam algo muito diferente. Sua neta Sarah estava na estação de comunicação. Ela havia concluído o treinamento básico de oficial há apenas 2 semanas, parte do programa acelerado que estava transformando milhões de civis em soldados. Suas mãos estavam firmes nos controles, mas Marcos podia ver o medo por trás de seus olhos. Bom, o medo manteve os soldados vivos. Foram aqueles que não sentiram nada que o preocuparam. Sarah, disse ele, abriu um canal para todos os navios. Ela sentiu e ativou a transmissão para toda a frota. Todos os humanos da frota combinada ouviram o que veio a seguir. Há 200 anos, os nossos antepassados deixaram a Terra e encontraram uma galáxia cheia de maravilhas e perigos. Eles poderiam ter se tornado conquistadores como tantas espécies antes deles. Em vez disso, escolheram tornar-se construtores. Eles criaram uma civilização baseada na cura, no ensino e na cooperação pacífica. Eles acreditavam que se os humanos mostrassem bondade à galáxia mostraria bondade em troca. Marcos fez uma pausa, deixando o silêncio falar por si. Há 3 semanas, o domínio vrachiano matou 400.000 pessoas do nosso povo, incluindo 150.000 crianças, porque acreditavam que nossa bondade era uma fraqueza. Eles acreditavam que séculos de paz nos tinham feito esquecer como lutar. Eles estavam errados. Ele ficou mais ereto, sua voz endurecendo. A humanidade não esqueceu. Nunca esquecemos. Simplesmente esperávamos nunca precisar lembrar. Essa esperança morreu em Nova Genebra juntamente com os nossos filhos. Hoje, paramos de ter esperança. Hoje, lembramos. Hoje, a galáxia aprende o que a humanidade se torna quando nossos filhos são assassinados. O canal fechou. A frota começou a se mover. No mundo fronteiriço vrachiano de Corbat Prime, o comandante de defesa Trax estava revisando relatórios de rotina quando seus sensores gritaram. Avisos. Ele olhou para o display, certo de que devia haver um erro. 500 contatos apareceram na borda do sistema. 500 navios, cada um maior que qualquer coisa da frota vrachiana. Isso é impossível, ele sussurrou. Eles não têm militares. Seu oficial de comunicações ergueu os olhos com medo. Comandante, estamos recebendo uma transmissão da frota humana na tela. Um rosto humano apareceu. Era uma mulher jovem, mas com olhos que pareciam muito mais velhos. Ela usava um uniforme militar que Trax nunca tinha visto antes. Decorado com símbolos que nada significavam para ele. Esta é a Tenente Sarah Shen da Frota Humana Unida. A mulher disse, você tem 1 hora para evacuar todo o pessoal militar do sistema. Quaisquer navios que permanecerem após esse período serão destruídos. Quaisquer naves que se rendam serão tratadas de acordo com as convenções galácticas. Você tem 1 hora, sugiro que a use com sabedoria. A transmissão terminou. Trax ficou paralisado por um momento, depois começou a gritar ordens. Sua frota de 40 navios já estava em lançamento, preparando-se para defender o sistema.
40 contra 500, até mesmo Trax sabia que essas chances eram desesperadoras. Ele enviou uma mensagem desesperada ao alto comando vrachiano. A frota humana entrou no sistema Corvat, solicite reforço imediato. Isto não é um ataque, é uma invasão. A resposta do alto comando veio 20 minutos depois. Mantenham posição, reforços a caminho. Os humanos estão blefando. Eles não têm capacidade para combate sustentado. Trax assistiu sua exibição tática enquanto a frota humana avançava. Eles se movem com perfeita coordenação, cada navio mantendo uma distância exata de seus vizinhos. Este não foi o movimento de tripulações inexperientes. Este foi o movimento de forças treinadas durante décadas. Quando a hora expirou, Trax deu ordem de ataque. Seus 40 navios avançaram em direção à linha humana, com armas em punho. Os humanos não responderam a princípio. Eles simplesmente absorveram o fogo que chegava com escudos que brilhavam em azul brilhante, mas não falharam. Então eles responderam ao fogo. A batalha durou 12 minutos. 12 minutos para destruir 38 navios de guerra vrachianos. 2 navios se renderam e foram tomados intactos. O próprio Trax morreu na ponte de sua nau capitânia, ainda tentando entender como tudo deu tão errado. A notícia da derrota de Corvat chegou ao mundo natal vrachiano em poucas horas. O alto comandante Corvax considerou isso uma emboscada, um golpe de sorte contra uma guarnição despreparada. Ele ordenou que a principal frota de batalha reunisse e esmagasse os invasores humanos. Ele não sabia que batalhas semelhantes estavam acontecendo em todos os mundos fronteiriços. Ele não sabia que frotas humanas estavam surgindo em dezenas de pontos ao longo do espaço vrachiano. Ele não sabia que a espécie que ele rejeitara como fraca estava desmantelando sistematicamente as defesas do seu império, como um cirurgião removendo um tumor. Na Terra, o presidente Santos monitorou a campanha a partir do Centro de Comando Global. Relatórios de vítimas percorreram suas telas. As perdas humanas foram mínimas. As perdas vrachianas foram catastróficas. A guerra prosseguia exatamente como as simulações previram. Chegou uma mensagem da embaixadora Helena Vasquez, que voltou ao Conselho Galáctico para observar as suas reações. As outras espécies estão apavoradas, escreveu Helena. Eles não tinham ideia. Nenhum deles tinha ideia. O embaixador Solari disse-me que sempre suspeitaram, mas até eles ficam chocados com a escala. A pergunta que todos fazem é a mesma. O que mais os humanos estão escondendo? A resposta a essa pergunta chegou ao mundo natal dos vrachianos 3 semanas após o início da campanha. Uma única nave humana apareceu em órbita ao redor de Vrachia Prime, mas não era como os navios de guerra que devastaram as frotas fronteiriças. Esta nave era enorme, maior do que qualquer estação que os vrachianos já haviam construído. Ele pairava no céu como uma lua que havia chegado muito perto. O alto comandante Corvax ordenou que todos os navios disponíveis atacassem. 300 navios abriram fogo contra a nave gigante. Os escudos do navio absorveram o bombardeio sem efeito visível. Então falou: eu sou o porta-aviões Prometheus, carro-chefe da frota humana unida. Não carrego armas. Não carrego soldados. Eu carrego uma mensagem. A nave transmitiu diretamente para todas as telas do mundo natal vrachiano. Os civis olharam para a nave impossível e ouviram. Seus líderes lhes disseram que os humanos eram fracos. Os vossos líderes disseram-vos que atacar a Nova Genebra era uma necessidade política. Os vossos líderes disseram-vos que iríamos recuar e render-nos. Seus líderes mentiram. As imagens começaram a ser reproduzidas. A festa dos primeiros passos, as crianças cantando, as famílias dançando, depois o ataque, o fogo, as cinzas, os pequenos corpos. 150.000 crianças morreram porque os seus líderes acreditaram que a bondade era fraqueza. Eles estavam errados. Os humanos escolheram ser gentis porque sabemos do que somos capazes quando a bondade falha. Os seus líderes despertaram agora essa capacidade. A transmissão mudou para mostrar os destroços em chamas das naves de guerra vrachianas em uma dúzia de sistemas estelares. Mostrou bases militares reduzidas a escombros e estações orbitais à deriva sem vida no espaço.
Não atacamos seus civis. Não bombardeamos as vossas cidades. Nós não matamos os seus crianças. Poderíamos. Temos a capacidade de esterilizar todos os mundos do seu império. Temos armas que seus cientistas não conseguem imaginar. Optamos por não usá-los. A transportadora Prometheus começou a se retirar. Isto não é misericórdia. Isto é uma demonstração. Queremos que você entenda exatamente o que poderíamos fazer e exatamente o que optamos por não fazer. Seus líderes fizeram guerra contra nossos filhos. Estamos fazendo guerra às suas forças armadas. Veja a diferença. Lembre-se da diferença. Diga aos seus líderes para se lembrarem da diferença quando decidirem se continuam a lutar ou se rendem. A nave gigante saltou para o hiperespaço e desapareceu. Na superfície, os cidadãos vrachianos permaneciam nas ruas olhando para o céu vazio. Eles acreditaram em seus líderes. Eles celebraram o ataque à Nova Genebra. Agora eles entenderam a verdade. Eles não atacaram uma espécie fraca. Eles atacaram um gigante adormecido e apenas começaram a sentir sua raiva. O alto comandante Korvax recebeu relatórios de todas as frentes. Derrota após derrota. Toda a sua rede de defesa fronteiriça foi destruída em menos de um mês. Linhas de abastecimento cortadas, comunicações interrompidas. Os humanos não estavam apenas vencendo. Eles estavam vencendo com tanta precisão que parecia quase um roteiro. Como ele exigiu de seus oficiais de inteligência? Como eles sabem exatamente onde atacar? Como eles preveem todos os nossos movimentos? A resposta veio de um analista que estudava a cultura humana há décadas. Eles têm feito simulações de guerra contra nós há 200 anos. Ela disse que toda negociação comercial, todo intercâmbio diplomático, todo programa cultural também era uma operação de inteligência. Eles sabem tudo sobre nós. Nossas táticas, nossas estratégias, nossas fraquezas. Eles planejaram esta guerra desde o dia em que entraram na galáxia. Korvax olhou para ela. Então por que eles não atacaram primeiro? Se eles tinham esse poder, por que esperaram? Os analistas balançaram a cabeça porque não queriam usá-lo. Eles realmente queriam a paz. Eles esperavam que nunca lhes demos uma razão para lutar, mas demos. Matamos os seus filhos e agora eles não vão parar até terem a certeza absoluta de que isso nunca mais poderá acontecer. Do lado de fora das janelas, o sol varachiano estava se pondo. Em algum lugar além daquele pôr do sol, frotas humanas avançavam e não havia nada que os varachianos pudessem fazer para detê-las. 6 meses após o ataque à Nova Genebra, o domínio varachiano foi quebrado. Suas outrora orgulhosas forças armadas foram reduzidas a remanescentes dispersos, escondidos em campos de asteroides e estações abandonadas. A sua economia entrou em colapso quando as forças humanas cortaram todas as linhas de abastecimento e rotas comerciais. O seu governo estava a fragmentar-se à medida que os governadores regionais culpavam uns aos outros pelo desastre. O alto comandante Korvax estava sentado em seu bunker sob a capital Rashia Prime, olhando para relatórios que mais pareciam pesadelos do que documentos militares. Todas as ofensivas falharam, todas as linhas defensivas desmoronaram. Os humanos pareciam saber exatamente onde atacar e quando atacar. Eles lutaram com uma eficiência fria que Korvax nunca tinha visto em nenhuma espécie. E, no entanto, não mataram civis, nem um bombardeamento de um centro populacional, nem um ataque a um hospital ou escola. Destruíram alvos militares com precisão cirúrgica e deixaram todo o resto intacto. Isso aterrorizou Korvax mais do que qualquer outra coisa. Um inimigo em busca de vingança queimaria tudo. Um inimigo com esse tipo de controle estava planejando algo muito pior que a destruição. A frota humana cercou Varachia Prime, mas não atacou. Eles simplesmente esperaram, bloqueando todo o tráfego de entrada e saída do sistema. O mundo natal varachiano estava sitiado, mas era um cerco sem violência. Os humanos estavam deixando os varachianos se destruírem. Na capital, eclodiram tumultos. Os cidadãos que outrora celebraram o ataque à Nova Genebra exigiam agora as cabeças dos líderes que o ordenaram. Estátuas de Korvax foram derrubadas e queimadas.
Os políticos moderados que se opuseram ao ataque tornaram-se subitamente populares. Os linha dura que a defenderam estavam escondidos ou mortos. O almirante Marco Shen assistiu ao caos da ponte de sua nau capitânia. Sarah estava ao lado dele, monitorando as comunicações da superfície. Os canais de notícias varachianos mostravam imagens de edifícios governamentais em chamas, incendiados pelo seu próprio povo. Eles estão se destruindo, disse Sarah. Devemos intervir? Marcos balançou a cabeça. Esta não é a nossa guerra para lutar. Os varachianos que ordenaram o ataque à Nova Genebra devem responder perante o seu próprio povo. Se ocuparmos o mundo deles, nos tornaremos conquistadores. Se os deixarmos encontrar a sua própria justiça, continuamos a ser libertadores. Sarah franziu a testa. Há alguma diferença? Sempre há uma diferença. Os conquistadores são odiados, os libertadores são lembrados. Marcos se virou para encará-la. Não começamos esta guerra para governar os varachianos. Começamos isso para garantir que eles nunca mais pudessem prejudicar nossos filhos. Esse objetivo está quase completo. Chegou um pedido de comunicação da superfície varachiana. Marcos assentiu e Sarah abriu o canal. Um rosto varachiano apareceu na tela. Este não era um comandante militar ou funcionário do governo. Era uma mulher mais velha, com olhos cansados e pele acinzentada marcada por cicatrizes da idade. Ela usava roupas civis simples. Eu sou o ancião Trinix, ela disse. Falo pela coligação de vozes moderadas. Assumimos o controle do governo civil após o colapso do Conselho Militar. O alto comandante Kovacs está sob custódia, junto com os outros arquitetos do ataque em Nova Genebra. Queremos negociar uma rendição. Marcos estudou o rosto dela. A coligação de vozes moderadas era uma facção política menor antes da guerra. Eles se opuseram publicamente ao ataque a Nova Genebra e foram ignorados. Agora eles eram a única autoridade legítima que restava em Varachia Prime. Que termos você propõe? Marcos perguntou. Anciã Trinix inclinou a cabeça. Propomos a rendição incondicional. Pedimos apenas misericórdia para os nossos civis que não ordenaram o ataque e não queriam a guerra. Oferecemos aos criminosos de guerra qualquer justiça que vocês necessitem. Oferecemos acesso total aos nossos registros militares para que você possa confirmar a destruição de todas as armas. Oferecemos tudo o que temos. Não temos mais nada com que negociar. A ponte estava em silêncio. Oficiais que perderam amigos e familiares em Nova Genebra observavam a tela com olhos duros. Alguns queriam vingança. Alguns queriam que os varachianos sofressem como sofreram. O desejo era compreensível. Marcos respirou fundo. Ancião Trinix, a humanidade aceita a sua rendição. Não ocuparemos o seu mundo. Não prejudicaremos seus civis. Não exigiremos reparações que destruam a sua economia. Mas precisaremos de 3 coisas. A mais velha esperou, com uma expressão cautelosa. Primeiro, os indivíduos que planearam e ordenaram o ataque a Nova Genebra serão julgados perante um tribunal interespécies. Este julgamento será público. Todas as espécies da galáxia verão a evidência do que foi feito e por quê. Trinix assentiu, isso é justo. Em segundo lugar, as suas forças armadas serão completamente desmanteladas. Você manterá apenas forças defensivas suficientes para proteger seu mundo natal de piratas e desastres naturais. Você não terá capacidade de projetar força além do seu próprio sistema por pelo menos uma geração. Trinix vence, mas acenou com a cabeça novamente. Isso é duro, mas compreensível. Terceiro, você participará de um programa de intercâmbio cultural com a humanidade. Seus jovens conhecerão nossa história. Nossos jovens aprenderão o seu. Trabalharemos juntos para garantir que ambas as nossas espécies compreendam como esta guerra começou e por que é que nunca mais deverá acontecer novamente. O mais velho parecia confuso. Você quer que ensinemos seus filhos? Quero que nossos filhos conheçam vocês como pessoas, não como monstros. E quero que seus filhos nos conheçam como pessoas, não como conquistadores. A maior proteção contra guerras futuras é a compreensão.
Construiremos esse entendimento juntos ou esperaremos que os seus netos cometam os mesmos erros que os seus líderes cometeram? Trinix olhou para ele por um longo momento. Então ela começou a chorar. Esperávamos de construção, ela disse. Esperávamos que nossas cidades queimassem e que nosso povo morresse. Esperávamos que você fosse como nós, só que mais forte. Mas você não é nada parecido conosco, não é? Marcos balançou a cabeça. Somos exatamente como você. É isso que nos assusta. Os humanos cometeram atrocidades ao longo da nossa história. Queimamos cidades, assassinamos crianças e destruímos civilizações. Sabemos exatamente do que somos capazes porque já fizemos isso antes. Construímos uma civilização pacífica não porque somos naturalmente pacíficos, mas porque escolhemos ser melhores do que a nossa história. Você matou nossos filhos e por um momento quase esquecemos essa escolha. Quase nos tornamos o que você esperava que nos tornássemos. Ele fez uma pausa com a voz pesada de exaustão. Nós escolhemos não fazer isso. Escolhemos a contenção. Escolhemos a precisão. Escolhemos destruir os seus militares e poupar os seus civis. Não porque você mereça misericórdia, mas porque não podemos nos dar ao luxo de nos tornar o tipo de espécie que mata crianças em vingança pelas crianças mortas. Esse caminho não tem fim. Encontramos o fim dele uma vez, há muito tempo, e não voltaremos a percorrê-lo. A rendição foi formalizada 3 dias depois. As forças humanas desembarcaram em Varachia Prime, mas não marcharam pelas ruas como conquistadores. Eles montaram postos médicos e centros de distribuição de alimentos. Ajudaram a reparar infraestruturas danificadas pela agitação civil. Eles trataram os civis varachianos com o mesmo profissionalismo que teriam demonstrado ao seu próprio povo. O Conselho Galáctico assistiu incrédulo. As espécies que esperavam que a humanidade destruísse os varachianos, em vez disso, viram os humanos ajudando-os a reconstruir. Os embaixadores que temiam ser o próximo alvo de agressão humana começaram a perguntar-se se não tinham entendido tudo mal. O embaixador Solaris solicitou uma reunião privada com Helena Vasquez. Ela o conheceu na reconstruída embaixada humana na estação do Conselho, cercada por imagens da Nova Genebra que nunca deixariam ninguém esquecer porque a guerra havia acontecido. Preciso lhe perguntar uma coisa, disse o Solari. Seu povo tinha o poder de destruir completamente os varachianos. Você escolheu não fazer isso. Por quê? Helena considerou a questão com cuidado porque a destruição teria mudado mais a nós do que a eles. Os varachianos que ordenaram o ataque à Nova Genebra estão mortos ou na prisão. Os varachianos que o levaram a cabo estão mortos ou rendidos. Os varachianos que permanecem são civis que não escolheram esta guerra, tal como os nossos filhos não escolheram morrer nela. Destruí-los não traria nossos filhos de volta. Isso apenas provaria que nos tornamos o tipo de espécie que mata crianças. O Solar assentiu lentamente. Entre o meu povo, há um ditado que diz que o verdadeiro teste de poder está na sua contenção. Você passou em um teste que muitas espécies nunca enfrentam. Helena sorriu tristemente. Não queríamos ser testados. Queríamos cultivar vegetais, ensinar as crianças e explorar as estrelas. Queríamos acreditar que a gentileza era suficiente para nos manter seguros. Estávamos errados. Agora devemos encontrar uma maneira de sermos gentis e fortes. É mais difícil do que parece. Em Varachia Prime, Saracen foi designado para uma equipe de reconstrução em um dos distritos periféricos da capital. Ela trabalhou ao lado de voluntários varachianos, removendo escombros e distribuindo suprimentos. No início, os varachianos a evitaram. Eles temiam seu uniforme, sua espécie e o poder que ambos representavam. Gradualmente, esse medo começou a desaparecer. Sara ajudou uma família varachiana a consertar sua casa. Ela brincava com crianças varachianas que nunca haviam conhecido um humano antes. Ela aprendeu palavras na língua deles e ensinou-lhes palavras na dela. Ela mostrou a eles que os monstros sobre os quais haviam ouvido falar eram apenas pessoas como eles. Uma noite, uma mãe varachiana aproximou-se dela. Os olhos da mulher estavam molhados de lágrimas. Meu irmão estava em um dos navios que sua frota destruiu.
Ela disse que ele era artilheiro de uma viatura. Ele morreu na primeira semana da guerra. Sarah ficou parada, sem saber como responder. Ela havia disparado armas naquela primeira semana. Ela mesma poderia ter matado o irmão desta mulher. Eu te odiei, a mãe continua Ed. Eu odiava todos os humanos. Vocês tiraram meu irmão de mim e eu queria que cada um de vocês morresse. Ela fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras. Depois vi você ajudar a reconstruir a casa do meu vizinho. Eu vi você alimentar nossos filhos quando nosso governo não podia. Vi você tratar nossos feridos quando nossos médicos fugiram. E eu percebi uma coisa. O que? Sarah perguntou. Nós atacamos você primeiro. Matamos seus filhos primeiro e em vez de matar os nossos, você os ajudou. A mãe estendeu a mão e pegou a mão de Sarah. Eu não entendo sua espécie. Não entendo como você pode ser tão forte e tão gentil ao mesmo tempo. Mas eu quero entender. Quero que meus filhos entendam. Quero que esta guerra signifique algo mais do que morte e tristeza. Sarah apertou a mão dela. Isso é tudo que queremos também, compreensão. Talvez se construirmos o suficiente, ninguém jamais terá que perder um irmão ou um filho para a guerra novamente. A mãe sorriu em meio às lágrimas. Você realmente acredita que isso é possível? Sarah olhou para as estrelas visíveis agora que o fogo havia parado de arder. Em algum lugar lá em cima, seu avô comandava uma frota poderosa o suficiente para destruir mundos. Em algum lugar lá em cima, naves humanas esperavam com armas que poderiam acabar com civilizações. E ainda assim eles escolheram a moderação. Eles escolheram a misericórdia. Eles escolheram construir em vez de destruir. Tenho que acreditar que é possível, disse Sarah. Caso contrário, qual era o sentido de tudo isso? Nós sobrevivemos. Nós vencemos. Agora temos que provar que vencer significa alguma coisa. As estrelas brilhavam acima deles, silenciosas e eternas. Observar duas espécies iniciarem o longo processo de aprender a confiar uma na outra novamente. 1 ano após a rendição, teve início o Tribunal de Crimes de Guerra. O Conselho Galáctico nunca organizou tal evento. Representantes de todas as espécies conhecidas reuniram-se para testemunhar o julgamento daqueles que ordenaram o ataque à Nova Genebra. A evidência foi esmagadora. Os réus não tiveram defesa, exceto alegar que agiram no que acreditavam ser o melhor interesse do seu povo. A acusação foi liderada por uma equipe jurídica humana. Mas os juízes vieram de 12 espécies diferentes. Esta foi a exigência da humanidade. Eles não queriam que o julgamento parecesse uma vingança. Queriam que parecesse justiça, cega e imparcial, e baseada puramente em factos. O alto comandante Korvac sentou-se no camarote do réu, despojado de sua posição e de seu orgulho. Ele liderou exércitos que conquistaram sistemas estelares. Agora ele estava acorrentado enquanto alienígenas debatiam seu destino. Sua expressão estava vazia. Como se ele já tivesse aceitado qualquer julgamento que viesse. O julgamento durou 3 meses. Cada evidência foi examinada. Todas as testemunhas foram ouvidas. Os réus tiveram todas as oportunidades para explicar suas ações. Quando o veredicto finalmente veio, ninguém ficou surpreso. Culpado em todos os aspectos. Crimes contra seres sencientes. Alvejamento deliberado de civis. Assassinato em massa de crianças. As penas variaram de prisão perpétua à execução, dependendo do nível de envolvimento de cada réu. Korvax foi condenado à morte. Ele aceitou o veredicto sem moção. Suas últimas palavras ditas à galeria reunida foram inesperadas. Acredito que os humanos eram fracos, disse ele. Acredito que atacá-los traria glória e território ao meu povo. Eu estava errado. Eu estava errado sobre tudo. Os humanos não são fracos. Eles são as espécies mais fortes desta galáxia. Não por causa das suas armas, mas por causa da sua contenção. Eles poderiam ter matado todos os Vrachianos vivos. Eles optaram por não fazê-lo. Eu não tenho essa restrição. É por isso que estou aqui e é por isso que eles não estão.
Ele se virou para encarar a delegação humana. Matei seus filhos porque pensei que isso deixaria você com medo. Em vez disso, isso o tornou terrível. E mesmo em sua terrível situação, você foi mais misericordioso do que eu jamais poderia ser. Eu não entendo sua espécie. Acho que nunca o farei. Mas agora sei que a galáxia pertence a você, não porque você a conquistou, mas porque você a conquistou. A execução foi realizada no dia seguinte. Não foi transmitido. A humanidade não tinha interesse em espetáculo. A justiça foi feita. Isso foi o suficiente. A conclusão do tribunal marcou o início de uma nova fase na história galáctica. As provas apresentadas durante o julgamento revelaram toda a extensão do poder oculto da humanidade. Todas as espécies agora sabiam que os gentis humanos com quem negociaram e aprenderam estavam construindo secretamente uma das forças militares mais poderosas já reunidas. Mentiram durante 2 séculos e mentiram de forma convincente. Algumas espécies ficaram com raiva. Eles se sentiram traídos por humanos que se apresentavam como pacíficos enquanto se preparavam para a guerra. A Confederação Calori apresentou uma queixa formal ao Conselho Galáctico acusando a humanidade de engano e exigindo que desmantelassem as suas forças armadas. A resposta humana foi dada pela embaixadora Helena Vasquez, que envelheceu 10 anos nos 12 meses desde Nova Genebra. Seu cabelo estava branco agora e seu rosto estava marcado por uma dor que nunca seria totalmente curada. Mas a voz dela era forte. A humanidade enganou você, ela admitiu no conselho. Construímos armas em segredo. Treinamos soldados enquanto afirmávamos não ter nenhum. Preparamo-nos para a guerra enquanto pregávamos a paz. Tudo isso é verdade. Pedimos desculpas pelo engano, mas não pela preparação. Ela olhou ao redor da câmara para os rostos de 100 espécies. Durante 2 séculos, tentamos mostrar-lhe que a bondade pode ser forte. Curamos seus doentes e ensinamos seus jovens e não pedimos nada em troca. Esperávamos que, se fossemos bons vizinhos, vocês também seriam bons vizinhos. A maioria de vocês estava, mas alguns de vocês olharam para nossa bondade e viram fraqueza. Alguns de vocês se perguntaram o que aconteceria se nos atacassem. Alguns de vocês fizeram planos. Helena abriu um display mostrando relatórios de inteligência. Nós sabemos sobre esses planos. Sempre soubemos que os Vrachianos não eram a única espécie que considerava atacar o espaço humano. Eles foram simplesmente os primeiros a agir. Nosso engano não foi malicioso. Foi protetor. Escondemos as nossas armas porque esperávamos nunca usá-las. Nós os revelamos apenas quando não tínhamos outra escolha. Ela desligou o display. Se tivéssemos sido honestos sobre as nossas forças armadas desde o início, muitas espécies nos viriam como uma ameaça a ser destruída. Teríamos passado 2 séculos travando guerras em vez de construir escolas. Mais crianças teriam morrido, tanto humanas quanto alienígenas. Nosso engano foi o preço da paz. Pagamos de boa vontade. O embaixador das calorias levantou-se para responder. E que garantia temos de que você não usará essas armas contra nós? Você provou que pode esconder suas verdadeiras capacidades. Como sabemos que você não está escondendo algo ainda pior? Helena sorriu tristemente. Você não sabe. Essa é a resposta honesta. Poderíamos estar escondendo armas que fazem a nossa frota atual parecer brinquedos. Poderíamos ter planos para conquistar todas as espécies da galáxia. Poderíamos estar esperando o momento certo para atacar. A câmara ficou muito silenciosa. Mas se isso fosse verdade, continuou Helena, por que poupamos os Vrachianos? Tínhamos todas as justificativas para destruí-los. Nosso povo exigiu vingança. Nossos militares tinham a capacidade de entregá-lo. Em vez disso, escolhemos a contenção. Não porque sejamos fracos, mas porque nos recusamos a nos tornar monstros. Ela abriu as mãos. Esta é a única garantia que podemos oferecer. Não atacaremos ninguém que não nos ataque primeiro. Responderemos à agressão com uma força esmagadora, mas sempre não chegaremos ao genocídio. Seremos inimigos terríveis e amigos leais. A escolha de quem nos tornaremos pertence a você.
O conselho debateu durante semanas. No final, eles não chegaram a nenhum consenso. Algumas espécies aceitaram a explicação da humanidade e continuaram as suas parcerias. Outros retiraram-se para considerar as suas opções. Alguns começaram a construir os seus próprios programas militares secretos, determinados a nunca mais serem apanhados desprevenidos. O almirante Marcos Shen aposentou-se do serviço ativo 6 meses após o tribunal. Ele voltou para sua fazenda e retomou o cultivo de hortaliças. O uniforme dele voltou para o armário, você GH desta vez não estava trancado. Não haveria mais esconderijo. Todos sabiam o que ele era e o que havia feito. Sarah o visitou no aniversário de Nova Genebra. Ela agora era uma comandante, responsável por uma missão humanitária em um mundo colônia vrachiano. A reconstrução estava indo bem. As escolas foram reabertas, os hospitais estavam funcionando. As crianças vrachianas estavam aprendendo a ler com professores humanos que se voluntariaram para o programa. Sentaram-se na varanda de sua casa de fazenda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. O jardim se estendia diante deles, fileiras de vegetais crescendo em solo tranquilo. Era difícil acreditar que o homem que comandará frotas capazes de destruir mundos agora passasse os dias arrancando ervas daninhas. Você já se arrependeu? Sarah perguntou, saindo da aposentadoria, lutando na guerra. Marcos considerou a questão. Lamento que a guerra tenha sido necessária. Lamento que não tenhamos encontrado outra maneira. Lamento todas as vidas perdidas de ambos os lados, incluindo as vidas vrachianas. Mas eu me arrependo da minha parte nisso? Não, alguém tinha que fazer isso. Alguém tinha que liderar a resposta que garantisse que nossos filhos estariam seguros. Ele olhou para suas mãos, calejadas pela agricultura, mas ainda capazes de operar os sistemas militares mais avançados já construídos. Passei 30 anos cultivando vegetais e esperando que a guerra nunca chegasse. Quando chegou, fiz o que fui treinado para fazer. Agora estou de volta ao cultivo de vegetais e espero nunca mais ter que lutar. Sarah assentiu lentamente. As crianças vrachianas da minha missão não sabem o que aconteceu em Nova Genebra. Eles são muito jovens. Eles só conhecem os humanos como os professores que os ajudam a aprender e os médicos que os curam. Às vezes penso que esse é o trabalho mais importante que podemos fazer. Construindo novas memórias para substituir as antigas, Marcos sorriu. É por isso que lutamos, não por vingança, não por glória. Lutamos para que a próxima geração possa viver em paz. Se fizermos bem o nosso trabalho, os vossos filhos nunca terão de saber como é comandar um navio de guerra. Eles pensarão na guerra como algo tirado dos livros de história, não como algo que acontece durante a sua vida. Você acha que isso é possível? Marcos olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Espero que sim. Passei toda a minha vida me preparando para a guerra enquanto esperava pela paz. Agora sou um homem velho com sujeira sob as unhas e lembranças de batalhas que gostaria de poder esquecer. Se o meu serviço significa alguma coisa, significa que jovens como você podem concentrar-se em construir em vez de destruir. E isso é o suficiente para mim. Sarah estendeu a mão e pegou a mão dele. Obrigado, avô, por tudo. Eles ficaram sentados juntos em silêncio, observando as estrelas emergirem. Em algum lugar lá fora, naves humanas ainda patrulhavam a fronteira entre o espaço humano e os territórios que outrora pertenceram ao domínio vrachiano. Em algum lugar lá fora, diplomatas negociavam novos tratados e estabeleciam novas relações. Em algum lugar lá fora, a galáxia estava lentamente aceitando a realidade do poder humano. Mas aqui, nesta tranquila fazenda, um velho guerreiro e sua neta simplesmente observaram o pôr do sol e se permitiram ter esperança de que a escuridão contra a qual haviam lutado nunca mais retornaria. A noite se aprofundou ao redor deles, pacífica e silenciosa. Pela manhã, Sarah voltaria para sua missão e Marcos voltaria para seu jardim. O trabalho de cura continuaria um dia de cada vez, uma geração de cada vez. Esse era o jeito humano. Esse sempre foi o jeito humano. Mesmo na escuridão, eles plantaram sementes e esperaram pela luz. 5 anos se passaram desde o ataque a Nova Genebra.
A galáxia mudou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O antigo Conselho Galáctico foi dissolvido. A sua autoridade foi minada por anos de respostas ineficazes a conflitos que quase destruíram a civilização. Em seu lugar surgiu a União Galáctica, uma nova organização construída sobre princípios nos quais a humanidade insistia. A sede da União orbitava um mundo neutro escolhido especificamente porque nenhuma espécie jamais o reivindicou. A estação era enorme, grande o suficiente para abrigar representantes de todas as civilizações conhecidas. No centro havia um memorial pelo qual todos os visitantes eram obrigados a passar. Mostrava imagens de Nova Genebra, crianças brincando, famílias reunidas, um momento antes de tudo mudar. Abaixo das imagens, nomes rolavam indefinidamente, 400.000 nomes, uma lembrança do que havia começado. A embaixadora Sarah Chen esteve perante a Assembleia da União, preparando-se para proferir o seu primeiro discurso como principal representante da humanidade. Ela percorreu um longo caminho desde o jovem oficial que viu seu avô liderar frotas para a guerra. Agora ela era o rosto da diplomacia humana, a pessoa responsável por garantir que os sacrifícios do passado não seriam esquecidos. A Câmara de Assembleia estava cheia. Representantes de 100 espécies a observaram com expressões que variavam do respeito à suspeita e à curiosidade aberta. Eles sabiam quem ela era. Eles conheciam o papel da família dela na guerra. Eles sabiam que a mulher que estava diante deles havia ajudado pessoalmente a reconstruir as comunidades vrachianas que as forças de seu avô haviam devastado. Obrigada por esta oportunidade de falar ao sindicato, começou Sarah. Estou diante de vocês como representante da humanidade, mas também como testemunha dos acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Eu estava lá quando a guerra começou. Eu estava lá quando acabou. Observei meu povo se transformar de vizinhos pacíficos na força militar mais eficaz que a galáxia já viu. E eu os observei decidirem parar. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras se acalmarem. 5 anos atrás, o domínio vrachiano matou 400.000 civis humanos, incluindo 150.000 crianças. Eles acreditavam que isso nos deixaria com medo. Eles acreditavam que recuaríamos, nos renderíamos e aceitaríamos quaisquer termos que eles oferecessem. Eles estavam errados, mas não estavam errados da maneira que esperavam. Sarah exibiu um display mostrando a frota humana em seu pico de força. Milhares de naves, armas incontáveis, o poder combinado de uma civilização que se preparava para a guerra desde o dia em que alcançou as estrelas. Poderíamos tê-los destruído. Todas as análises militares concordam neste ponto. Tínhamos a capacidade de esterilizar todos os mundos vrachianos, de eliminar a existência de suas espécies, para garantir que nunca mais ameaçassem ninguém. Alguns de nosso povo exigiam exatamente isso. Eles perderam filhos, pais, irmãos. Eles queriam vingança e tinham o poder de realizá-la. Ela desligou o display. Optamos por não fazê-lo, não porque sejamos naturalmente misericordiosos, não porque sejamos incapazes de odiar. Escolhemos a moderação porque aprendemos ao longo de séculos de nossa terrível história que a vingança é um veneno que destrói quem a bebe. Já havíamos trilhado o caminho do genocídio uma vez, há muito tempo, em nosso mundo natal. Sabíamos aonde isso levava. Nós nos recusamos a caminhar novamente. A Câmara ficou em silêncio. Espécies que esperavam um discurso triunfante sobre a superioridade humana encontrarão-se ouvindo algo muito diferente. Hoje quero falar sobre o que vem a seguir. A guerra acabou. Os criminosos foram punidos. Os vrachianos estão se reconstruindo sob uma nova liderança. Mas as questões que deram início à guerra permanecem sem resposta. Como construímos uma galáxia onde as crianças estejam seguras? Como criamos confiança entre espécies que têm todos os motivos para temer umas às outras? Como podemos garantir que o que aconteceu em Nova Genebra nunca mais aconteça? Sarah afastou-se do pódio e caminhou entre os representantes. Ela parou diante da delegação vrachiana, um grupo de jovens reformadores que subiram ao poder após o colapso do antigo governo. Os vrachianos estão aqui hoje como membros do sindicato. Muitos de vocês questionaram esta decisão. Por que deveríamos confiar nas espécies que assassinaram nossos filhos? Por que deveríamos dar-lhes voz em nossos conselhos?
A resposta é simples porque a alternativa é pior. Se os excluirmos, ensinamos-lhes que a redenção é impossível. Se punirmos os inocentes pelos crimes dos culpados, não nos tornaremos melhores do que aqueles que derrotamos de. Ela se mudou para o centro da câmara. A humanidade aprendeu muitas lições desta guerra. Aprendemos que nossa gentileza não era suficiente para nos manter seguros. Aprendemos que algumas espécies sempre verão a gentileza como fraqueza. Aprendemos que a paz deve ser protegida pela força, mesmo que essa força nunca seja utilizada. Mas também aprendemos outra coisa, algo mais importante. Sarah olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de representantes de espécies que temiam a humanidade, espécies que invejavam a humanidade, espécies que se perguntavam do que os humanos eram realmente capazes. Aprendemos que a nossa maior força não são as nossas armas, nem as nossas frotas, nem a nossa tecnologia. Nossa maior força é nossa capacidade de escolha. Podemos escolher destruir ou reconstruir. Podemos escolher odiar ou perdoar. Podemos escolher nos tornar monstros ou permanecer humanos. Todos os dias fazemos essa escolha. Todos os dias decidimos que tipo de espécie queremos ser. Ela voltou ao pódio. Os novos acordos de Genebra, que constituem a base desta união, exigem que todas as espécies membros protejam as crianças acima de tudo. Qualquer ataque a crianças por qualquer espécie será enfrentado com a resposta unida de todas as outras. Isto não é apenas uma lei. É uma promessa de que o que aconteceu aos nossos filhos nunca mais acontecerá aos filhos de ninguém. A voz de Sarah suavizou-se. Perdi primos em Nova Genebra. Meu avô perdeu o filho e os netos. A embaixadora Helena Vasquez, que liderou os nossos esforços diplomáticos durante a guerra, perdeu toda a sua família. Carregamos essa dor todos os dias. Vamos carregá-lo até morrermos. Mas nos recusamos a deixar que essa dor nos defina. Recusamo-nos a permitir que isso nos transforme exatamente naquilo contra o qual lutamos. Ela olhou diretamente para a delegação vrachiana. Para os vrachianos, eu digo isso. Você não é seus pais. Não foram vocês que ordenaram o ataque. Você tem a oportunidade de construir algo novo para provar que sua espécie pode superar seu pior momento. Nós o ajudaremos se você permitir. Não porque você merece, mas porque a alternativa é uma galáxia onde as espécies são para sempre definidas pelos seus fracassos. Essa não é a galáxia em que queremos viver. Ela voltou-se para a assembleia mais ampla. Para todos os outros, eu digo isso. A humanidade não é sua inimiga. Nós não somos seus mestres. Somos seus vizinhos, seus parceiros, seus amigos. Mostramos-lhe a nossa escuridão porque queríamos que você entendesse a nossa luz. Mostramos-vos do que somos capazes porque queríamos que soubessem que quando escolhemos a paz, escolhemos-la deliberadamente, sabendo o custo total e a alternativa completa. Sarah levantou a mão em direção ao memorial visível através das janelas da câmara. 400.000 pessoas morreram para que esta união pudesse existir. Não porque queríamos que eles morressem. Não porque suas mortes fossem necessárias. Eles morreram porque alguém acreditava que matar crianças era uma tática política aceitável. Construímos esta união para garantir que ninguém mais acredite nisso. Construímo-lo sobre os túmulos dos nossos filhos e iremos defendê-lo com tudo o que temos. Ela baixou a mão. Mas não o defenderemos com ódio. Não iremos defendê-lo com vingança. Iremos defendê-lo com justiça, com compaixão e com a determinação inabalável de sermos melhores do que os nossos piores instintos. É isso que a humanidade oferece à galáxia. Nem a nossa força, nem a nossa tecnologia. Nossa escolha, nossa difícil escolha diária e deliberada de ser gentil em um universo que não recompensa a gentileza. Sarah respirou fundo. Nós lhe mostramos nossa escuridão para que você entendesse nossa luz. A escuridão está sempre lá. Sempre estará lá. Mas a luz é uma escolha. Cada espécie nesta câmara tem a mesma escolha. Todos os dias você decide se constrói ou destrói, se confia ou teme, se estende a mão em amizade ou fecha-a em punho. Ela sorriu e por um momento pareceu o jovem oficial que fora um dia. Cheia de esperança apesar de tudo o que tinha visto.
Escolha sabiamente, escolha a bondade, escolha a confiança. Escolha construir uma galáxia onde as crianças possam crescer sem medo. Isso é o que nossos filhos teriam desejado. Era sobre isso que eles cantavam no dia em que morreram. Eles acreditavam em uma galáxia onde as espécies poderiam viver juntas em paz. Vamos construir essa galáxia na memória deles. Sarah recuou do pódio. A câmara ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, os representantes começaram a se levantar. Primeiro os humanos, depois os Salari. Depois, espécies que se opuseram à humanidade no passado. Um por um, eles se levantaram reconhecendo não a vitória, mas o comprometimento, não a força, mas a escolha. Do lado de fora das janelas da câmara, as estrelas brilhavam contra a escuridão do espaço. Em algum lugar lá fora, naves humanas ainda patrulhavam as fronteiras, prontas para responder a qualquer ameaça. Mas aqui, nesta câmara, algo mais estava sendo construído. Algo que pode durar mais do que qualquer frota, arma ou império. Uma promessa. Uma esperança. Uma escolha feita em conjunto por espécies que tinham todos os motivos para temer umas às outras, mas que preferiram confiar. O trabalho do sindicato estava apenas começando. Haveria reveses e fracassos e momentos em que o antigo ódio ameaçaria regressar. Mas hoje, pelo menos, a galáxia escolheu um caminho diferente. Hoje, pelo menos, as crianças de Nova Genebra não morreram em vão. Sarah Shen olhou para as estrelas e permitiu-se acreditar que seus primos, onde quer que estivessem, ficariam orgulhosos do que suas mortes construíram. Não um monumento à dor, não um memorial ao ódio, mas um compromisso vivo e respiratório para garantir que nenhuma espécie volte a ter de enterrar os seus filhos por causa da crueldade de outra. Esse foi o presente da humanidade para a galáxia, não as suas armas, não a sua tecnologia, a sua escolha interminável, paciente e determinada de ser melhor do que os seus piores momentos. A luz dos sóis distantes encheu a câmara quando a sessão terminou. Lá fora, a galáxia esperava, e em algum lugar naquela vasta escuridão, sementes plantadas em sangue e tristeza estavam finalmente começando a crescer em direção à luz. A guerra acabou, a cura começou e a humanidade, como sempre, escolheu a esperança.